estamos hoje numa paisagem maravilhosa, uma floresta nativa de Taubaté, e nós viemos conversar sobre coisas da natureza, coisas da floresta, coisas da vida, com uma personalidade da cidade que, além de artista plástico, faz tantas outras coisas que é difícil até enumerar as qualidades desse artista, né? Ela é artista, bailarino, enfim, né? Ativista cultural, assessor parlamentar e mais uma série de outras coisas. Márcio Carneiro. Márcio, você é uma pessoa muito conhecida na cidade pelas suas criações e por coisas que você não criou, mas transformou e contextualizou para a cidade. Certo. E não tem como, a gente está te vendo aí com duas gracinhas de bonecos, né, que fazem parte aí da sua vida antes de fazer parte do seu trabalho, que eu sei. Isso. E eu gostaria que você me contasse um pouco do que chama mais a atenção, que são as histórias de lobisomem, né? A lenda de lobisomem em Taubaté tem muito a ver com a sua vida pessoal. Exatamente. E as pessoas não sabem disso. Não então sabem. Elas vão saber como é que é. Na verdade, Cláudia, o meu tio-avô, né, que é irmão do meu avô, era um homem muito peculiar na sua vida, né? Era o tio Antônio, o nome dele. E ele tinha um sítio que pareava com o sítio do meu pai, onde eu cresci, no bairro do Remédio. E ele tinha um tipo de vida, como eu acabei de dizer, mesmo peculiar. Ele morreu solteiro, sozinho. Ele tinha uma característica de indígena, sabe? Então você chegava lá na casa dele, por exemplo, isso é real, isso não é história de pescador, não. Ele deixava a cabeça de vaca, assim, ó, ali. E ele chegava lá, dava um taio, assim, ó, na cabeça da vaca e comia. Era a vida dele assim. Então ele ia, por exemplo, lá, pescava, não tinha geladeira. Ele pendurava os peixinhos, tudo morto, lógico. E aí ele pegava ali aqueles anzóis assim, ó, eu tô vendo a cena. Tirava o peixinho ali e punha para fritar. E ali algumas pessoas tinham horror desse estilo de vida dele. Mas em contrapartida, ele era educadíssimo. Era um homem fino, sabe? Que chegava, conversava com você e contava histórias assim que você perdia o dia com ele. Mais peculiar ainda, sabe o que ele tinha de estimação? Uma cobra, uma cascavel, era a bichinha de estimação dele. Então às vezes ele sentava ali na cama dele, que era aquela cama feita, né? Não é esse colchão como a gente tem hoje, né? E feita mesmo de mato, de capim, E às vezes ele fazia assim, ó. Pergunta pra minha mãe pra você ver. Tinha um buraco no capim, ele puxava assim, saia aquela cobrona. Ele enrolava a cobra. A gente falava, Deus me livre, tio Antônio. E aí aquela cobra, ele ficava conversando com você, passando a mão na cobra. Enfiava a cobra ali de novo e ia lá fazer um café, oferecia o café. E eu, desde criança, sempre me dei muito com as pessoas mais velhas. Então, virava e mexia, cadê o Márcio? Tá lá ouvindo os contos, os causos do tio Antônio, né? E a minha avó, que foi uma pessoa extraordinária de contação de história, dizia, Márcio, toma cuidado, porque o tio Antônio é lobisomem, viu? Ele tinha um defeito aqui na costela, que o osso da costela era assim, ó. Parecia 2 chifres, ó. Aí a minha avó falava assim, ó a costela dele, era cunhado dela, ó a costela dele como é que é pra você ver, sabe por que a costela dele é daquele jeito? De tanto ele se transformar em lobisomem. Eu morria de medo, mas quando eu conversava com ele, ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu não sei dizer porque ele era encantador, sabe? Você era criança, né? Era criança, eu amava. Tinha um moinho na porta da casa dele, assim, que era pau a pique. Que ele mesmo fez, um moinho ali assim, rodava aquela água, tudo de taquara, e eu sempre fui artista, e ele tinha mãos de artista também. Ele fazia essas coisas, carrocinha, boizinho, tudo com coisa da mata. E aí ele tinha aquele moinho, eu sentava, ficava vendo aquela aguinha, pá,
aquilo eu amava. Então às vezes minha mãe chamava, meu pai chamava, eu queria estar conversando com o tio Antônio. Mas chegava em época de lua cheia, em época de festa junina, lá vinha minha avó: toma cuidado, não fica pra rua porque o tio Antônio é lobisomem. Vocês não acreditam em mim? Ele é lobisomem. Então, eu tive essa história fazendo parte da minha vida. Eu fui conhecer o lobisomem de Hollywood, né? Desses lobisomens, aqueles filmes, né? Que é europeu, muito na minha adolescência através de filme. Então o lobisomem que eu tinha na minha cabeça era o tio Antônio, que é tio verdadeiro da minha mãe. E o tio Antônio era aquela figura, ele usava peruca, ele usava sempre um chapéuzinho de palha, mas dos poucos momentos que ele tinha de sociabilização, que ele não era de sair, ele ficava muito bem vestidinho. Sempre com uma botina que deveria ser a única que ele tinha, uma calcinha jeans, ele era magro, bonito, esguio, né? E a camisa xadrez, roupa de caipira. E aí, uma vez ou outra na vida, ele aparecia-se muito bem arrumadinho. Então a figura que eu tinha de criança de lobisomem era do homem caipira. Era a mistura do Jeca lá do Monteiro Lobato, né? Uma mistura do homem de campo com a transformação do lobisomem folclórico mesmo. Folclórico brasileiro, porque a gente sabe que tem lobisomem que vem de folclores, né, muito mais antigo. E aí eu construí na minha cabeça essa questão do lobisomem. E como eu tive uma espiritualidade, se é que eu posso falar assim, muito diferenciada das crianças na época, para mim um lobisomem era uma entidade. O medo que eu tinha vinha do medo que a avó me colocava, mas aquilo que eu sentia dele era uma entidade. Então, para falar a verdade, eu queria ver, eu saía na lua cheia para eu poder ver o lobisomem. Então, por isso que essa figura folclórica, né, que até o Monteiro Lobato acabou trazendo algumas outras figuras para cá, acabou ficando muito próximo da minha família, né? Muito próximo mesmo. E aí o tio Antônio acabou me inspirando num futuro, porque logo que eu me formei em educação física, eu montei uma quadrilha e aí eu resolvi homenagear o tio Antônio, que naquela época já estava falecido, né? Falei, vou resgatar a figura do lobisomem, mas do lobisomem que eu conheci, o lobisomem que representa o homem de Taubaté, né? Aquele conversador, aquele homem do campo, com aquelas características de Taubaté, que foi o lobisomem que eu conheci. Então eu dei uma repaginada nesse folclórico, nesse contexto universal do lobisomem, né? E transformei ele numa figura que pudesse atender uma outra questão folclórica, que foi a quadrilha junina. Interessante, né? Então, e é interessante que essa sua história de vida, de parente, ela se desdobrou na sua arte. Foi porque daí eu me inspirei muito nesses homens. Porque assim, Cláudia, ali na casa da minha avó, Alzira, avó materna, era um antro, sabe? Eu não sei, acho que a palavra que eu usei é errada, mas todo mundo vai entender. Sabe que a gente usa mais antro para perdição, né? Mas era um local de união de artista popular. É isso que eu quis dizer. Ali, festa junina, festa de São Gonçalo. Aliás, eu fui dançar mais tarde do flamenco por causa disso. Porque eu conheci o bater pé, né, da festa de São Gonçalo, que a minha avó fazia questão e dançava na casa dela. Então tudo que você possa imaginar relacionado ao folclore, a minha avó tinha lá no bairro do Remédio. Ela acendia fogueira e o meu avô e o tio Antônio, que era o lobisomem da família, verídico, eles tocavam viola muito bem. Haja visto o Gustavo, meu sobrinho, herdou isso, tá no sangue, né?
Tanto que a minha mãe queria que eu tocasse viola, mas eu herdei a parte da pintura e do desenho, que também vem de família. E ali era causos e contos em todas as festas que você podia imaginar. Por exemplo, festa de São Benedito. A minha avó, ela fazia uma festa de São Benedito com direito a congada, tudo no quintal. Então o quintal da casa da minha avó era o que eu tenho hoje de gosto pela cultura, é graças à minha avó materna, né? E a minha avó chegava num determinado momento que ela tinha uma flexibilidade, Cláudia, de circo. Ela botava a perna aqui assim. E ela fazia isso para nós ver, para a criançada ver, né? Então ela pegava a perninha dela assim e punha aqui no queixo. E ela punha o vestido ou a camisa, a maioria vestidinho, né? Ela punha assim, ela ficava parecendo um pacote. A própria boneca Emília, era minha avó. E ali vinha história. E aí ela contava história, né? De tudo quanto é jeito que você possa imaginar. Muito embora ela foi uma pessoa extremamente católica, mas é aquela coisa, aquela característica de que não entrava remédio na casa dela. Ela era tudo ervas. Ela molhava assim, com o guspo assim, ó, e ficava com o guspo assim. Queria ter aprendido isso. Foi uma das poucas coisas que eu não aprendi. Procurando que hora que ia chover. Então, ela trazia essas coisas. Aí, baseado nela, eu criei muitas coisas da personalidade dela, a Ditinha Benzedeira. Que saiu o livro, né, que vocês acompanharam da TV Cidade, o Eita Nós, onde dentro do livro a personagem principal é a Ditinha Benzedeira. E terminei de escrever um outro, se Deus quiser eu já vou editar, onde ela toma um corpo melhor, e estou fazendo aí umas histórias, né, com a Ditinha Benzedeira. E aí eu juntei uma vila de personagens. Então tem a Ditinha Benzedeira, que é a principal, e abaixo dela, na minha história, não é cunhado, é irmão. É o lobisomem, que são porque ela tinha meio que aversão pelo cunhado, porque ela falava, é um vagabundo, não trabalha, onde se viu isso? Que não sei o quê, muito sujo. Ela era desse jeito, porque ela limpa feito não sei o quê. Que é isso? Ela dizia. Isso ficou na minha memória. Então, dentro da história que o Márcio Carneiro recriou, né, tem a Ditinha Benzedeira, que é muito sábia, conhecedora da erva, tá aqui, conhecedora das rezas, uma sábia. Enfrenta lobisomem, enfrenta saci pererê, enfrenta tudo, que a minha avó era assim. Eu lembro uma ocasião que um primo meu fez uma sacanagem. Ele colocou uma vela dentro de uma abóbora, sabe? E aí falou para as crianças que era boitatá. Numa festa, acho que foi de aniversário da minha avó. A primaiada da cidade, teve uma que até desmaiou. E isso é causo, não é conto de coisa não, é causo mesmo. E a minha avó, naquela época, ela não viu que era abóbora que esse meu primo malvado fez. Ela saiu dali, bateu a mão, pegou o terço, porque ela acreditava que era o boitatá mesmo. Ou ela fazia isso para nos envolver. Espera aí que eu já vou dar um jeito de dar uma reza que esse boitatá vai sumir daqui. E ela tinha essa questão dela. Então nasceu a Ditinha, uma mulher forte, uma mulher que criou seus filhos praticamente sozinha, né? Que o marido saía, voltava só de noite. Como a maioria das mulheres no passado, não tem problema de falar, foi uma mulher que o marido teve problema com alcoolismo. Então, o tempo livre que o marido estava bêbado. Se ela não cuidasse das crianças sozinha, poderia acontecer até coisas piores devido a álcool. E a Ditinha Benzedeira, essa mulher do sertão de Taubaté, entendeu? Que não tinha dinheiro para poder levar as crianças no médico, cuidava de verme, cuidava das crianças com erva. Simpatia muito, que eu sei muito, você sabe disso, muito. Dá pra gente fazer um programa de simpatia que eu sei por causa da minha avó. E aí, na vida real, ela tinha esse cunhado, que era o Tio Antônio, com essas condições. E nos meus livros, nos meus personagens, ela nasceu, e aí ela tem um irmão
que o nome é Tião Tonho, o irmão da Ditinha Benzedeira. E o Tião Tonho, ele é um vagabundão, ele não tá nem aí pra nada, e ela fica louca com isso, todo mundo trabalhando na roça, ele ali dormindo, não tá nem aí até que chega, porque como personagem, a Ditinha Benzedeira, ela acaba se tornando uma grande feiticeira, né? E aí ela fala, eu vou curar esse homem, ele vai ver só, eu vou dar um jeito. E ela faz como se fosse uma maldição, ela faz uma poção mágica lá, que leva anos até chegar no ideal, e ela dá pro cunhado beber. E o cunhado bebe essa poção, sai igual um louco, ela escuta o uivo, porque ela dá para ela beber, para ele virar cachorro, para ele aprender a lição, né? Mas de cachorro ele não vira nada. Então, quer dizer, é uma história diferente, né? Ele se transforma no lobisomem. E aí ele vem completamente diferente do que ele é. Ele vem ativo, ele vem carismático, ele vem... Você tá entendendo? É o lobisomem, E aí a Ditinha, sem querer, acaba se afeiçoando com o lobisomem de Taubaté, né? Ela se afeiçoa com o lobisomem. E aí acontece muitas histórias que aí a primeira aparição do lobisomem, isso no livro, né, na história, né? Todo mundo morre de medo, né? E olha que interessante. E aí depois eles começam a ver que não, o lobisomem lá tá dando joinha, ó. Ele é inteligente, ele se transforma, se rasga todo, que é, por exemplo, o lobisomem que apareceu através do Rodrigo, que depois a gente fala, né? Mas aí depois ele vai lá, ele passa perfume, ele penteia o cabelinho, ele se veste sempre como um homem do campo de Taubaté, com o seu chapéu de palha, que esse daqui ele não tira pra nada. E aí acontece várias histórias com lobisomem nesse livro que eu estou para lançar. Tem uma história só do livro que está no Eita Nós, que o lobisomem aparece numa situação muito engraçada, por sinal. E aí é um personagem que vai crescendo, né? E aí, essa história ficou na gaveta até agora. Quando eu me formei em educação física, lá na minha casa, eu casei com a Aninha, né? Que é a mãe da Sofia Carneiro. E aí, tudo que eu podia levar para a família dela, que era uma família espírita, muito conceituosa, ainda é, muito conceituada aqui na cidade, mas que tinha outro tipo de vida, outra cultura. E aí eu falei, vamos fazer uma festa junina aqui. A mãe dela até falou, mas será que dá? Porque nós somos espíritas. E daí, justamente por vocês serem espíritas mesmo, é felicidade. E aí a gente foi e nós bolamos uma festa brega, que foi muito gostoso, aonde vinham, naquela ocasião, o nosso foco era os jovens espíritas, né? Vinham jovens até de outra cidade para poder estar participando dessa festa junina. E aí eu resolvi fazer como se fosse um lobisomem, mas não um lobisomem transformado. Eu comprei uma peruca no brechó, eu vou procurar essa foto. Cortei a peruca e emendei na testa, assim, e coloquei aquela peruca em homenagem ao meu tio. E coloquei um terno de xadrez, comprei um terno, tudo no brechó, xadrez, e fui o noivo da quadrilha e comecei a fazer aquela transição do homem para o lobisomem. Aquilo todo ano eles queriam que eu colocasse aquela roupa. E assim foi. Aí quando chegou mais pra frente, eu me separei, acabou isso, ficou na gaveta, né? Eu lancei o livro Eita Nós, que o foco era mais a Ditinha. Tinha um conto que falava do lobisomem, mas não colocava nada disso. E aí veio a oportunidade. Em 2010, eu estava como um professor de educação física e de artes de um projeto chamado Conviver, da prefeitura, com as idosas. E na época você deve com certeza ter muito material aqui na TV Cidade, que você acompanhava a gente. Eu era cantador de quadrilha, você lembra disso? E não era uma quadrilha, eram várias quadrilhas. Aquilo começou a tomar um corpo até que a gente foi começar a participar de competição.
A Thelma Ortiz foi e falou, nós vamos começar a participar de competição. E nós fomos. E aí assim foram, Cláudia, anos e anos e anos. Inclusive jogos regionais, né? Inclusive jogos regionais, abertura de jogos regionais, abertura da festa do folclore, que eu acho que, se não me engano, foi em 2010, foi com uma dessas quadrilhas. E aí eu tive 4 grandes grupos de quadrilha, 4. Um desses grupos era no Belém, porque as senhoras lá eram fantásticas. O Belém é muito folclórico. E outro grupo da Vila Marli. Eram os 2 grupos extremamente folclóricos que eu podia estar trabalhando. E eram umas idosas mais jovens do que as outras idosas dos outros grupos. Então eu tinha condições de fazer coisas muito bacanas com elas. E aí a cada ano eu montava 4 quadrilhas diferentes para a competição. Aí quando foi um dia eu falei, eu vou começar a fazer uma quadrilha que leve o nome de Taubaté. E nós fizemos uma quadrilha em homenagem aos personagens do Monteiro Lobato, com Emília, Visconde. A noiva foi Emília e o noivo foi o Visconde, por exemplo. Depois teve um ano que foi a Copa. Então a gente fez tudo em verde e amarelo, bandeira do Brasil. Então começou a ser temática. Aí vai indo 4 coreografias diferentes, uma diferente da outra, haja criatividade. Quando foi um dia eu falei, o que será que eu posso fazer que represente Taubaté? Porque a gente ia para Aparecida, a gente ia para aquela festa bonita de Caçapava, de São João, que nós dançamos, inclusive pegamos o primeiro lugar lá em várias vezes, você lembra disso? E aí eu falei, e se eu resgatar o lobisomem de Taubaté? Aí eu chamei uma senhora chamada Sueli, tem um vídeo aí, que eu falo com ela. E falei pra Sueli, Sueli, eu vou naquela hora que a gente faz assim, olha a cobra, né? A ponte quebrou, aquelas coisas. Eu vou chegar, eu vou falar, eu vou começar a falar assim, olha gente, tô sabendo que pra essas bandas aqui tem lobisomem, vou ficar entretendo o público e na hora certa eu falo, o lobisomem. E aí você entra como lobisomem e faz assim, bulina com as crianças, tá bom? Tá bom. Aí fui em casa, eu pensei, veja bem, isso é um pensamento meu, é um pensamento meu. Falei, puxa vida, o tio Antônio, ele foi sozinho a vida toda, né? Ele não teve namorada, não sei, né? E aí, não sei, nunca falou nada sobre sexualidade, mas foi um homem sozinho. E se o oráculo pudesse incrementar o lobisomem colocando uma questão de inclusão? E se o lobisomem, além dessas características peculiares de ser um lobisomem caipira de Taubaté, e se ele fosse homossexual? Se ele fosse gay? Todo arrumadinho, todo no estilinho, né? E se ele fosse gay? Então tá bom. Aí eu chamei a Sueli e falei, Sueli, dentro das roupas, que ela fez várias roupinhas, faça uma roupa bem estilosinha. Ela teve uma que é aquela toda rasgada no momento da transformação, uma bem estilosa. E nós vamos fazer um lobisomem gay. E justamente estou escolhendo você, mulher, para que as pessoas olhem e falem, nossa, não é aquele lobisomem né, do folclore lá das bandas do estrangeiro. É um lobisomem que veste roupa caipira, tem chapéu. É um lobisomem diferente. Aí, Cláudia, foi o maior sucesso que você possa imaginar. A primeira aparição, como eu falei, foi em 2010, na festa do Alto São João. A criançada queria morrer, puxava o rabo do lobisomem, foi uma festa. Depois nós fomos para a festa do folclore e assim nós fomos para várias quermesses. E aí a gente encerrou um processo aí na festa que hoje acho que não tem mais, da Ford, não tem mesmo, nem a Ford não tem mais, da Ford, que ela entrou com um lobisomem maravilhoso, mas isso foi em 2010. O tempo passou. Eu vim como secretário, que eu nunca imaginei que eu ia ser secretário. Tinha que fazer uma reestruturação da Festa Imaculada, porque nós tivemos problema com o policial.
com a parte policial que não vem ao caso agora, que pediu para acabar com a festa imaculada. Eu fiquei muito chateado, na época eu estava de secretário e eu sendo folclórico do jeito que eu sou, imagina acabar a festa imaculada na minha época, na minha gestão. E as pessoas não iam entender isso, porque os corredores ninguém entende. Eu só sei que eu fui falar com o promotor pessoalmente, por mais de uma vez, o promotor falou, então tá bom. Acabou virando um colega muito próximo. Então tá bom, eu vou permitir desde que faça lá embaixo, mas lá embaixo não é a rua. Deu um perereco, mas tá bom, pelo menos não acaba. Aí a festa foi pra lá. Falei, já que a festa foi pra lá e o povo tá acostumado, nossa, vai dar um tiroteio em mim, que não tenho nada a ver com isso. A gente tem que fazer uma festa boa. E aí o primeiro ano a gente fez entre cucas e curupiras, que foi muito legal, com tema, né? E veio sim na minha cabeça as famosas festas, entre aspas, temática do quintal da minha avó. E aí eu trouxe pra cá. Falei, se deu certo dentro de uma família, vai dar certo dentro da família de Taubaté. E aí quando foi em 2019, a gente colocou o lobisomem. O tema foi o lobisomem. E aí, faltando poucos dias para a festa, o departamento de comunicação mandou me chamar e disse que não tinha dinheiro para veicular. Não tinha dinheiro. Eu fiquei desesperado. Falei, como assim? Já teve o problema da festa passar aqui para baixo. Primeiro ano foi a trancos e barrancos, mas fomos aprovados, com muito sacrifício. O segundo ano não tem dinheiro nem para fazer, não tinha nem para fazer a testeira. Depois a gente conseguiu o patrocínio, escrito lá, né? Tantas festas, aquelas coisas lá. Daí ela pegou e falou assim, não tem dinheiro para fazer o veículo da promoção da festa, da divulgação. Eu falei, meu Deus. Aí fui embora, lá no Remédio, pensei, onde estou lá até hoje, desde os meus antigos. Aí falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a fantasia do lobisomem, o Ed faz pra mim, eu me visto de lobisomem e vou batendo de porta em porta pra fazer a divulgação da cidade. Mas eu tava como secretário, né, Cláudia? Aí falei pro Ed, Ed, você faz uma fantasia assim, assim, assim pra mim? Faço. Então tá bom. Aí eu pensei, só que assim, eu tentei dar oportunidade para algumas pessoas que eu acreditava nos seus talentos. E aí, há um tempo atrás, se apresentou para mim um rapaz, na época, Rodrigo, acho que é Rodrigo Alves, eu não vou lembrar o sobrenome dele, que é conhecido como Amanda de Poli. E ela mostrou um portfólio para mim na época, né? Foi ali, se apresentou como Rodrigo. Gostei muito do jeito dele, da áurea, né, dele. E aí dei algumas oportunidades de trabalho para ele. Eu não o conhecia, então foi baseado no talento que eu percebi. E aí ele acabou fazendo alguns papéis que eu mesmo falei para ele, né? Vou te dar alguns papéis aqui que eu acho legal você fazer. Aí ele foi o Curupira, fez muito bem. Muito bem, foi um Curupira que dificilmente a cidade vai ter. Rodrigo é um ator extraordinário, ele é. Que agora está como Amanda de Poli, que acho que ele está fazendo a transição. Então eu peço desculpa, mas que na época foi assim, né? E aí, eu estou falando baseado na época. E aí, extraordinário, meu Deus, ele tomou conta, ele roubou a cena na festa, sabe? Foi muito legal. O Ed fez a fantasia, ele incrementou, porque ele trabalhou muitos anos como drag queen, ainda trabalha até hoje, e é um artista, é uma grande artista. Então ele incrementou a fantasia, junto lá, ele com o Ed, que é meu companheiro, foi um sucesso. Aí quando chegou em 2019, sem dinheiro, falei, ai meu Deus, coçando a cabeça, o que eu vou fazer? Falei, o lobisomem de Taubaté. Mas eu não vou ter tempo, mesmo porque também eu não sou ator. Eu faço, mas não sou ator. Eu sou escritor, roteirista, artista, mas ator eu não sou. E se eu chamasse o Rodrigo? Acho que era umas 11 horas da noite, eu telefonei para ele, falei, Rodrigo, o que você tá fazendo? Ah, eu tô à toa. Falei, então vem aqui em casa agora.
Passei o personagem pra ele, falei, você topa? Daí você se vira, você com o Ed, faz a roupa, em vez de pra mim, faz pra você. E vamos fazer, que eu tô com umas ideias aqui, de fazer filminho mesmo no meu celular. Se você topar, eu topo, porque ele compra mesmo a ideia, né? E aí, fizeram lá, só que eu não contei pra ele na época essa história que eu tô contando agora. Eu só falei pra ele, olha, é um lobisomem, característico da cidade de Taubaté, o nome é lobisomem de Taubaté, dei toda a característica, mas eu não contei essa questão da homossexualidade, essa peculiaridade com o Tião Tóio, porque também não interessava. Eu queria o personagem. Você falou que passou o personagem, deu o personagem de papel passado, passou nesse momento a pertencer ao Rodrigo ou não? Não. Passou aquela situação... A situação dele ser um ator dos bons, Eu tô te perguntando isso porque na minha cabeça, não, ele deu o personagem? Não. Aí, eu acho que o Rodrigo se encaixaria muito bem na característica da personalidade do lobisomem de Taubaté. Como a Roseli se deu bem na época, essa senhora. Você tá entendendo? Então ele como ator, assim como ele fez tão bem o Curupira, e como ele faz bem porque ele é bom ator mesmo, ele poderia feito, e vou ser bem sincero pra você, aquela questão dele quanto a Amanda, né, de Polly, daquela situação, daquele carisma, tinha um tino que eu poderia estar usando do lobisomem Taubaté, porque era a mesma característica. Deu muito certo, né? E deu muito certo, porque a princípio eu chamaria o Tiago. Sabe o Tiaguinho? O Tiago Gilles? Eu pensei no Tiago Gilles. Mas o Rodrigo estava ali na situação, o Tiago estava com muito trabalho. Eu cheguei a ligar para o Tiago, pode perguntar para ele. Ele estava com bastante trabalho no Mazzaropi, na época. Então ele não ia conseguir fazer naquele momento. Aí eu falei, Rodrigo, né? Rodrigo foi lá, inclusive a calça, a camisa, eu tinha dançado flamenco na Dilma Gama com Os Miseráveis. Falei, não, aqui ó, vamos fazer o lobisomem que acabou de se transformar. Por isso que eu falei pra você que tem característica. Acabou de se transformar, tô aqui. Aí foi feita aquela máscara, mas o chapéu de palha é o característico, beleza? Beleza. Aí foi feito, assim foi. Aí foi feito o lobisomem, o Rodrigo voltou lá em casa, já com tudo pronto, se vestiu, fez a maquiagem e nós fomos pra rua no bairro do Remédio, aonde existia o lobisomem Taubaté verdadeiro, que é o Tião Tonho. Você tá entendendo? Ali do lado, aonde eu moro hoje, é exatamente do lado da casa que existia muitos anos atrás, da história que eu contei da cobra. Porque aonde eu moro hoje foi de uma tia, é coisa de herança, né? Da avó e do lado do irmão dela, do irmão dessa tia minha, do meu avô, que é o Tião Tonho. Então achei muito legal, Cláudia, porque daí a gente foi na rua, aonde o rapaz que me inspirou, o tio que me inspirou, né? Viveu praticamente a vida inteira. E eu filmei, acendemos uma fogueira, batemos um sino e saímos pelos vizinhos. Ele caracterizado de lobisomem saiu pro vizinho e eu filmando. Essas filmagens acabou caindo na minha rede social. E todo mundo falou, nossa, porque a fantasia ficou perfeita, porque o Rodrigo é um extraordinário ator, ninguém pode tirar isso dele. Ele se encaixou no papel de lobisomem perfeitamente bem. E assim foi. Foi indo. Até que um dia eu fui e falei pra ele, olha, nós temos que viralizar isso aí, porque tem que fazer propaganda. E saí com ele, característico de lobisomem, pra rua. Eu como secretário. Ganhei, nossa, muitas críticas inclusive. Aí o povo lojista falava, que é isso? Ah, é o lobisomem. Tá bom. Só que na primeira aparição, isso que eu acho interessante, o que é o espírito de uma situação. Eu não tinha falado das características pro Rodrigo. E ele, como um bom ator que é, boa atriz agora, né? A partir de agora eu vou usar o feminino, que né, eu estou retratando aquela época, como uma boa atriz que ela é,
O que aconteceu? Ele foi como um lobisomem mesmo, devorador de criança na Praça Santa Terezinha. Naquele movimento que tem do cortejo que antecede a festa. Você tem esse gravado. E a Lu, a nossa saudosa Lu, que faleceu ano passado, do jongo, ela estava ali radiante. E ela pegou e falou assim, ela me chamou e falou assim, amigo, que ela me dava um estoque maravilhoso. O lobisomem está muito feroz. Eu não tinha percebido. E vi, né, a Amanda ali. Eu falei, ai, eu não falei. Aí eu chamei. Aí falei, né? Falei, olha, descaracteriza um pouco mais. Solta. Eu esqueci de falar para você. O lobisomem de Taubaté, ele tem esse cunho, né? E falei tudo que eu já tinha falado aqui. O Rodrigo, na época, sumiu. Eu fui e falei pro Ed. Falei, será que ele pegou mal comigo? Porque, né, às vezes artista não gosta. Eu mesmo, às vezes, hoje não, mas numa época, quando era mais jovem, eu não gostava que se intrometia nas minhas telas. Vai ver, muito embora o personagem eu que criei, né, eu tenho que sustentar o ator para ele fazer aquilo conforme é o criador, né? Aí falei pra ele, ó, tem essa característica, tá bom? Porque a fantasia ficou parecendo um lobisomem de verdade. Rodrigo sumiu. Tá bom. Aí tava na hora do cortejo sair, eu falei, meu Deus, cadê o menino do lobisomem? Olha que coisa, ele subiu numa árvore, a Santa Terezinha, você lembra disso? Começou a rodar o rabo e fazer au! Aquele estilo desconstruiu tudo. E o medo que as crianças passaram a ter no primeiro momento quebrou. Porque daí o próprio pai querendo zoar muitas vezes, Fala, esse lobisomem parece uma loba. Mas foi o que estava faltando. E aí ele desceu dali no personagem total. Com característica, inclusive, da Sueli lá no passado. E começou a brincar com todo mundo, e bateu o rabo na cara de todo mundo. Você lembra, você deve ter aí. E dançava, e caía. E aí a gente foi para a cidade inteira no cortejo. Passado uns dias eu liguei. Falei, estou indo pegar você, que agora a gente vai fazer a cidade inteira, eu e você. E eu fui de cameraman, filmando. Aí todo mundo começou a perguntar. Até que veio o Festival de Jazz e Blues, que foi um sábado antes da Festa Imaculada com o tema folclore. Até aí todo mundo, com a característica única de ir para a rua para falar que ia ter a festa do folclore. Era só para divulgação da festa? Para divulgação, que nós não tínhamos dinheiro para divulgar. Aproveitar a prefeitura. O povo lá do Festival de Jazz. E aí eu liguei para ele, falei, Rodrigo, você vai comigo fazer a abertura, nós vamos fazer um teatro. Como eu fazia lá na quadrilha. Gente, olha, parece que esse lugar aqui, eu vi falar que tem lobisomem, hein? Daí eu falei, você fica com o microfone num lado, eu fico com o outro. A hora que eu falar assim, você dá um uivo, mas um uivo bem esquisito pra turma dar risada. Um uivo meio atrapalhado. Beleza. Aí, ele tava com aquela mobilete dele, scooter, né? Elétrica. Todas as vezes, eu fui e falei. Pegava ele até na casa dele, nós fazíamos o que tinha que fazer, eu de motorista, né? Ele ali, eu sendo secretário na época. Dessa vez, eu avisei ele eu acho que foi 1 hora antes. Eu liguei e falei, Rodrigo, pelo amor de Deus. Ele falou, Márcio, eu tô pronto para ir no aniversário de um amigo meu. Eu falei, Rodrigo, pelo amor de Deus, vai estar um tipo de pessoas diferenciado lá. Vamos, que eu sei. Ele falou, você me passa para pegar? Eu falei, eu passaria para pegar. Mas será que não tem como ser com a motinha? Ele falou, então eu vou de moto com o lobisomem, senão não vai dar tempo. Aí eu saio de lá, levo uma bolsa de mercado com a minha roupa e vou tomar banho lá na casa do meu amigo. Eu falei, daí já não sei, mas eu vou.
E foi, você pensa, no maior sucesso que foi. Porque daí eu comecei a interagir na abertura, ele escondido. Quando ele entrou de lobisomem num festival de blues, com uma característica de pessoas diferenciadas, né? Foi muito legal. E aí, coincidentemente, e aí ele tava com a sacolinha de feira, que ficou mais caipira ainda, mais caracterizado com o homem de Taubaté. E aí, quando terminou, ele saiu, eu também saí junto com ele, fui para um lado, ele foi para o outro. Né? Eu não fiquei até o final do festival. O meu diretor na época estava lá para poder fazer isso. E aí ele saiu com a scooter dele, com aquela bolsinha, e foi embora para o aniversário. Nisso, o Douglas, do Quiriri News, parceiríssimo, adoro o Douglas. Adoro o Douglas também, um abraço pro Douglas, passa e vê o lobisomem de moto. Ele fala, é só Taubaté mesmo, olha o lobisomem, só Taubaté mesmo. Ah, lobisomem! O Rodrigo dá aquele uivo, que já veio característico dele, que não é um uivo aterrorizante, é um uivo peculiar. Né? Pronto, viralizou. Viralizou e a festa do folclore foi muito legal, porque muitas pessoas iam para poder ver o lobisomem. E assim o lobisomem entrou, né, na história de Taubaté e tá nesse contexto, que agora eu terminei de escrever um outro livro, né? E tem uma cena nessa festa que a nossa repórter era a Lília Margarete. Sim. Ela foi embora na garupa do lobisomem. Foi também, exatamente. E aí é isso, Cláudia. Então, assim, são coisas que o lobisomem de Taubaté, na verdade, ele é a concretização de algo que pertence à minha família. Você tá entendendo? E vocês estão iguais, né? Eram meio gêmeos. Aí ó, trouxe uma roupinha parecida comigo, porque eu me inspiro nos meus antecessores, né? São roupas que meu avô usava, que o tio Antônio usava, que eu aprendi a usar. Você pega a foto minha de pequenininho, que eu tô lá com a minha mãe pequenininho, vamos ver se eu consigo ganhar uma foto. Eu tô com essas camisas xadrez, então no meu caso não é um personagem. O Márcio Carneiro, como você falou, é a minha essência. O Márcio Carneiro, como você falou, tem várias, né? O Márcio professor, o Márcio artista, o Márcio que foi um secretário, na qual as pessoas ainda me chamam de secretário até hoje, talvez por alguns trabalhos que eu deixei. Hoje, o Márcio Carneiro, pai da Sofia, né? Hoje o Márcio Carneiro, pai da Sofia Carneiro, com a graça de Deus e ao trabalho dela. Mas o lobisomem Aditinha são características, né? O Rodrigo deu continuidade ao personagem como ator, né? Como ator. Eu tive uma conversa com ele a respeito. Hoje o lobisomem, graças a Deus, está crescendo, que eu preciso reaver esses conceitos, inclusive dessa conversa, porque quem ganha é a cidade, né? Quem ganha é a cidade, porque eu tentei pôr a essência da minha família, mas a essência da minha família é a caracterização da essência da família taubatiana, né? Inclusive, uma coisa que nós temos e que vem se perdendo ao longo dos anos e que eu faço questão de me mergulhar finais de semana junto com esse povo para eu não perder, que é um patrimônio material que está indo embora, que é o sotaque taubatiano, o verdadeiro sotaque taubatiano, né? Que eu não percebo, mas é o meu sotaque, né? Então são questões de patrimônio, né? E aí eu achei muito legal essa oportunidade que você está me dando, porque com muito respeito eu vou dizer que houve um veículo de comunicação aqui na cidade que fez uma matéria maravilhosa falando sobre lobisomem, né? Linda. A capa, inclusive, foi uma fotografia que eu tirei na porteira da minha casa, mas que não citou meu nome. Então, não é ego. Se fosse ego, talvez eu não teria deixado nem o Rodrigo continuar com esse trabalho. Sabe? Mas não é ego. O lobisomem é para servir a gente, mas dai a César o que é de César.
Porque o lobisomem de Taubaté é a essência da minha família. É a caracterização de homens que foram da minha família, tanto do lado ruim quanto do lado bom. O lobisomem de Taubaté, ele tem uma coisa muito interessante psicologicamente falando. Muitas vezes a gente fala das feras que existem dentro da gente. O bom homem tem aquela fera que desperta, aliás, o lobisomem, né? Na sua conjuntura, o que que ele é? Ele é um amaldiçoado, tem aquela lenda de ser o 13º filho, né? Como é a lenda da bruxa, ele é um amaldiçoado e que aí, de repente, ele se transforma no lobisomem e vem o pior da essência dele. Ele vira fera. O de Taubaté é ao contrário. Ele se transforma e vem o melhor dele, o melhor dos homens que fizeram parte da minha família. Então, eu confesso a você que eu fiquei um pouco chateado, entendeu? Com essa questão de não ter colocado o meu nome, repito, não por ego, mas é que fez parte de um contexto de família. Quando eu vejo o Rodrigo trabalhando com o lobisomem, é motivo de orgulho para mim. Porque eu vejo o tio Antônio, eu vejo o meu avô, eu vejo até meu pai ali. E se vê. E me vejo muito, porque daí o lobisomem estilosinho sou eu, né? E aí é isso, a história do lobisomem, a gente acabou indo para a história do lobisomem, né? E tem tantos outros personagens junto com a Ditinha, que a Ditinha é terrível. Mas é isso, Cláudia. E aí ficou essa contribuição, vamos dizer assim, que nós deixamos para nossa cidade e para o folclore brasileiro, né? E a gente, enquanto TV comunitária, né, que a gente vive para mostrar e apresentar para a comunidade a história dela mesma, né, a identidade, o pertencimento do cidadão taubatiano, aproveitando que você está gratuitamente presenteando as pessoas em rede social com os contos. Verdade. E a gente faz ou não faz o anúncio agora? Faz, que a gente já manda, isso mesmo. Então, e a Hora do Conto, isso, né, estreará em breve na TV Cidade, terá como conteúdo... Exatamente, a Ditinha benzedeira contando, né, junto com o lobisomem do Taubaté. E vai ser muito bacana. Vai ser muito bom. E eu só agradeço a TV Cidade por mais uma vez me oportunizar vir falar da história verdadeira, né, Cláudia? A história verdadeira dessas situações aí. Que bacana. Bacana saber a origem das coisas. É. Né? A gente prima muito por isso, Márcio, porque é a identidade do Vale Paraibano, a identidade do taubatiano. Isso que você está contando é uma história de família, de uma família taubatiana, né, que inspirou várias coisas, que enveredou para o mundo das artes, do lúdico, né? Você pode trabalhar aí a Ditinha, o lobisomem, com material infantil, escolar, infantil, juvenil, adulto, trabalhar com idoso, né? E os bonecos ficaram fofíssimos. Eu quero dar aqui, né, a Cris, que é uma colega nossa. Eu vou chamar ela muito carinhosamente de Cris Bonequeira, porque acho que merece esse título, que fez esses bonecos maravilhosos aqui. Fui buscar hoje, né, que é a Ditinha e o lobisomem de Taubaté, e olha que primor, que primor. Então, Cris, muito obrigado por concretizar essas duas figuras no formato lúdico, né, Cláudia? Valeu, Cris. E obrigado por ter sido Cidade a pioneira aí. A pioneira. Pra mostrar os bonecos da Cris. Com certeza. Obrigado. Até a Hora do Conto. Até a Hora do Conto.